Olá, você que nos acompanha, estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi Podcast, o episódio número 66. E se você é novo aqui, eu quero te lembrar que todo sábado às 10 da manhã nós temos um novo episódio que vai ao ar pela Porto Gravatá e pelo Facebook da rádio, ou você pode nos acompanhar lá nos canais do Vivi e Aprendi Podcast, no Spotify e no YouTube. E se você ainda não nos segue lá no Instagram, @Vivi e Aprendi Podcast, que sempre tem os melhores cortes de cada episódio. Bom, quem tá aqui comigo hoje é a Aline Bressan. A Aline, eu conheci ela há um tempo atrás. Se você nos acompanha aqui, você deve lembrar do evento Prospera Mulher, que foi organizado pela CDL Mulher de Tubarão, que aconteceu lá em Pescaria Brava. E a Aline era era a principal, eu acho, envolvida na organização desse evento. E foi lá que eu me conectei com a Aline. Nós acabamos não conseguindo gravar esse episódio lá, mas ficou aquela reticência de que a gente tinha que gravar o episódio. Por quê? A Aline, ela é uma pessoa do tipo muito criativa. E essa criatividade acabou fazendo com que ela fosse encontrando os caminhos nela. E a atividade que ela desenvolve hoje tem muito a ver com aflorar e deixar fluir essa criatividade dela. Ela foi bailarina por 12 anos, fez educação física, não se encontrou na educação física e hoje ela é empreendedora. Ela tem uma empresa chamada Ed Complex, que ela vai falar melhor sobre isso. Ela é mentora em experiência de impacto multissensorial, que é algo que se tem falado muito hoje em dia, que é a experiência do cliente, como ativar os sentidos do cliente para criar uma experiência de encantamento. Então ela vai também falar e trazer muitos insights sobre isso, mas acima de tudo ela vai contar a história dela. Essa pessoa buscadora, corajosa e criativa que eu falei para vocês. Então, Aline, obrigada e seja bem-vinda. Eu Vivi e Aprendi. Estamos curiosos para saber um pouco dessa tua trajetória e aprender sobre essas questões de experiência do cliente também. Oi, Dani, obrigado pelo convite. É sempre muito bom a gente poder compartilhar, né, as nossas experiências. Eu acho que isso é de grande valia, porque a gente sempre aprende, né, com até a nossa própria história. E hoje eu venho trazer aqui para vocês algo que é fantástico. Tu falou muito sobre a criatividade, né? Tem aquelas pessoas que vivem no fantástico mundo de Bob? Sou eu. Então, às vezes, eu tô sempre muito pra nuvem, né? Porque a gente que é criativo, a gente não para. Tudo a gente olha, já toma alguma coisa para fazer, já tem uma ação pronta. Olha, queremos saber sobre isso. Tá, mas olha só, até chegar aqui, né, hoje você trabalha com essas questões de experiência do cliente, é uma mentora nessa área, mas você mesma já falou, você foi dançarina durante 12 anos, trilhou um caminho na educação física, Sim. tentando se encontrar ali, porque você tinha uma expectativa relacionada à dança, isso não aconteceu. Quando você saiu, que você decidiu assim, não, eu não quero mais ficar nessa área de educação física. Você teve algumas experiências ainda antes de chegar até aqui. Eu queria que você compartilhasse essa tua trajetória, essas experiências, essas frustrações que te aconteceram, e esse desenrolar da tua história até chegar até aqui. Então, quando eu era criança, eu sempre fui muito comunicativa e muito proativa, né? Sempre fui uma criança líder. Então, no bairro, todo mundo sabia que era a Aline. Então, a gente tinha 2 pilares. Ou tu era a pessoa que era legal, querida para todo mundo, ou tu tinha muitos inimigos. Imagina eu com 10 anos, cheia de inimigos. Por quê? Porque eu andava com rabo de cavalo e aí eu era toda feliz, saltitante, e as pessoas se irritavam com isso. Então, da onde que a gente tira, né, essa questão? A gente já começa a perceber que os nossos desafios já são daquelas pessoas que têm um olhar, que querem fazer o que tu faz, mas não conseguem. Então, elas tentam realmente te envolver de uma forma que tu desista do que tu faz, de quem tu é. Então, a gente tem que começar a aprender muito quem somos nós. E aí, ao longo dessa jornada, eu fui e me coloquei na dança. Meus pais sempre foram muito incentivadores. Entrei na dança, a gente tinha muita leitura. E isso foi fazendo com que a gente criasse repertório para poder se expressar melhor. Então, a dança, ela me trouxe muita expressão corporal, ela me trouxe muita disciplina.
E aí, quando eu entrei na educação física, foi justamente procurando ter uma carreira dentro da dança. Eu achei que eu ia ganhar o mundo dançando e que tudo ia ser feliz. Mas aí vieram os boletos, a gente começa a entender que nem tudo é cor-de-rosa e que também o curso na qual eu acreditei que pudesse me continuar com aquele sonho de infância não foi o que eu esperava. Mas eu aprendi muito, trabalhei 10 anos dentro dessa área, desde a área de personal, a área de reabilitação, em clínicas de fisioterapia, né, integradas. Trabalhei em muitos hotéis, inclusive fiz aqui também estágio no Termas e me trouxe muita bagagem. E aí eu fui me aproximando cada vez mais dos eventos. Então, a gente na vida tem, saindo do ensino fundamental, tem lá os rituais, né? Saindo dali do ensino médio, outro ritual. E aí a faculdade é a mesma coisa, que são os eventos. Então, as formações que a gente tem. E ali eu ia me comunicando e sendo líder, mais uma vez, e me colocando na posição de fazer os eventos para que a gente pudesse angariar fundos para as nossas formaturas. E ali tu começou a te descobrir nessa organização de eventos. E depois que você saiu que você falou assim, não é a educação física o meu lugar no mundo. Uhum. Onde que você foi? O que você foi fazer especificamente no sentido, você foi empreender? Não. Quando eu comecei eu sempre empreendi, né? Eu digo, porque por mais que eu não precisasse trabalhar quando criança ou menor, eu comecei a minha vida de trabalho com quase 16 anos. Minha primeira carteira assinada, né? Mas antes eu já entregava panfleto no sinal, né? Quando eu estava ali no ensino fundamental. Por quê? Porque a gente queria ter o nosso dinheirinho para comprar as nossas coisas. Até tem uma colega minha que fazia isso também. Hoje ela tem uma loja, ela é uma super empresária. Ela tem uma loja de móveis de decoração e eu lembro muito da gente na ponte ali da esquina da Santo Ângelo, a gente entregando panfleto no meio-dia. Enquanto estava o semáforo, a gente saía da escola, ia lá, entregava e depois ia fazer as nossas outras atividades. Então, a gente já empreendia dentro dessa época, né? E nisso, de a gente ser sempre envolvida com coisas diferentes, o que eu vou fazer agora? Começou a faculdade, eu preciso pagar agora a faculdade. Né? Meus pais, na época, não tinham como pagar essa faculdade para mim e foi onde a gente começa a vender. Onde a gente acredita, não tem nada, vou ser vendedor. Até que a gente mude essa mentalidade de que vendedor não é um fracasso. Muito pelo contrário, você hoje, se você não vende nada, né, você nem se vende, você não chega a lugar algum, porque tudo a gente está se vendendo. Sim, né? Sim. E aí foi onde eu comecei a minha carreira dentro do varejo. Entrei e trabalhei com eu trabalhei numa loja que a gente teve que descarregar uns tapetes enormes, tapetes persas gigantes. E nós era tudo bem magrinha, era uma loja turca. E aí aquela vem cá em lojinha, no lojinha, você... E a gente ficava com aquilo. E uma vez eu tava com a roupa, eu fui descarregar e a minha calça rasgou de fora a fora nesse dia. Foi uma situação muito engraçada, mas são coisas que vão trazendo resiliência para nossa identidade, né? Para a gente aprender como que eu vou te dizer? A vergonha. Tu vai perdendo a vergonha. Aconteceu de rasgar a minha calça naquele dia. O que eu vou fazer? Vou sentar e chorar? Não. Eu tenho que levar aquilo na esportiva e criar uma solução, né? E aí, assim, foi construindo a minha identidade em relação à resolução de problemas. E o varejo me ensinou muito isso, né? O varejo me ensinou a apagar muito incêndio, mas me ensinou a pensar também. Quando eu estava aqui, não estava feliz, fui embora para Florianópolis, porque eu achava que, então, indo para uma cidade maior, eu teria mais possibilidades de crescer na vida, né? Isso que a gente pensa, a gente que mora no interior acredita que se a gente for para a cidade grande, lá tudo vai acontecer.
Apesar de eu ser paulistana, né? Olha só. Mas o meu pai é catarinense, minha mãe é de lá. E aí eu vim para cá muito pequena, então eu sou praticamente uma catarinense. Morei 10 anos em Florianópolis, que foi onde eu realmente aprendi a vender, o universo de ser hunter mesmo nas vendas, né? Entrei na Arezzo, trabalhei quase 3 anos na Arezzo, depois gerenciei a roupa e lingerie. Dali eu comecei a ver realmente como que funcionava esse universo. E aí foi onde eu começava empreendendo dentro da empresa. Fazia os movimentos, as experiências para os clientes. E eu sempre trabalhei em grandes franquias, que isso me deu muita bagagem, para que eu pudesse realmente aprender com os grandes players, né? Os grandes empresários, que a força de treinamento que a gente tinha, sequência de treinamento que nos deu muita bagagem. E aí foi onde o meu pai adoeceu, eu acabei voltando para Tubarão, quase 10 anos depois. Nesses 10 anos de Florianópolis, né, de Ilha da Magia, eu consegui ter as duas partes. A magia da ilha, né? E como diz, a bruxaria da ilha, porque Florianópolis é muito bom, muito lindo, mas ela também é um pouquinho ingrata em algumas vezes, principalmente se a gente está começando e se a gente não tem um foco, um objetivo. As pessoas acabam se perdendo. Eu, graças a Deus, tenho boas lembranças de Floripa, me ensinou muito. Não sei se voltaria a morar lá hoje, mas eu aprendi bastante. Quando eu vim para cá, para Tubarão novamente, eu acabei entrando na Espaço Laser, que é uma empresa de depilação a laser. Era um segmento de serviço que eu nunca tinha trabalhado. E aí, como é que se vende depilação, minha gente? Como é que se vende algo que tu vai prometer, algo que tu não sabe se vai acontecer? Porque o serviço é isso, né? A gente vende o desejo. A gente vende a transformação para essa pessoa, mas a gente não sabe se de fato a gente vai conseguir fazer essa entrega. Então, essa insegurança de saber se vai dar certo ou não e de fazer com que esse cliente tenha fé em ti, porque quando tu vende um serviço, tu não está vendendo praticamente algo palpável, né? Eu tô vendendo o livro aqui e consigo vender. Agora, se eu vou vender a magia que tem dentro dele, olha, isso daqui vai ser a transformação da tua vida, é algo que é intangível. E era o que a gente vendia, a depilação, que é algo intangível. E aí foi onde eu aprendi a vender serviço. E quando eu aprendi a vender serviço, ali eu entendi que eu posso vender qualquer coisa, porque eu usei muito da minha criatividade, da experiência do cliente, de fazer com que esse cliente conseguisse confiar em mim. Ele não estava comprando a marca Espaço Laser, ele estava comprando a marca Aline Bressan. Ele estava ali porque era eu que estava ali vendendo para ele a minha credibilidade, a minha confiança e a minha palavra. E aí foi assim que eu comecei a vender os eventos. Uhum. E eu adoro fazer essa pergunta, eu já fiz essa pergunta para vários entrevistados. Qual é o segredo da Aline vendedora? Para ti, qual é o pulo do gato para uma venda? O pulo do gato da minha venda é, de fato, o relacionamento, a confiança que eu passo para esse cliente. Porque eu deixo ele muito à vontade, né? Eu realmente trago ele para minha intimidade. Eu coloco ali, eu sou essa pessoa, eu sempre primeiro me apresento, né? Eu sou a Aline Bressan, não tenho filhos, sou solteira, tenho 2 gatos e 4 cachorros, né? Moro assim, gosto disso. E aí, quem é você? Quem é o cliente que eu tô conversando? Ele me conhecendo, ele sabendo o que eu tenho, o que eu faço, né? Qual é a minha forma de me apresentar sem véus, ele vai entender que a venda ali já vai ser diferente. Eu quero que ele saia satisfeito, né? É lógico, a gente que trabalha com vendas tem meta, mas quando você se importa de fato com que o cliente vai sair dali, né? Se ele vai sair satisfeito com a venda, você gera um relacionamento. E aí, como é que você chega nisso? Aí entra
a experiência desse cliente. Além de eu trazer essa confiança e credibilidade, que é a intimidade, entre as técnicas que a gente faz na questão dos 5 sentidos. E quando que foi, assim, o teu despertar para essa história de experiência do cliente? Teve alguma situação específica que aconteceu, que te chamou a atenção, assim, uma epifania, uma coisa muito pontual ou não? Foi algo que devagarzinho tu foi aumentando a tua percepção até entender que isso realmente fazia muito sentido e importava? Teve sim. Eu sempre brinco que eu tenho um alvo na minha testa. Porque não importa onde eu vou, o que eu faço, parece que eu sempre sou mal atendida. Então, eu assim, gente, isso tem que ser algum sinal, porque é impossível. Estamos eu e Dani. Quem é mal atendido? Eu. E aí, eu não sei se isso é alguma coisa que eu já tô na cabeça, que já acontece de tanto que eu penso. Mas, enfim, eu assim, gente, é impossível. Todo lugar que eu vou, né, tem... E o que é ser mal atendida? Eu não sou maltratada. Só que eu acredito que, como eu trabalho com um atendimento de excelência, eu espero o mínimo que as pessoas também fariam a mesma coisa que eu faço. Então, é uma frustração minha. E aí, ao invés de ficar reclamando, eu pensei, por que eu não faço algo diferente? E aí foi aonde eu pensei, o que eu gosto de fazer que realmente vai transformar essa questão, né, que eu tenho aqui de reclamação. E aí, quando eu falei que eu empreendia dentro das empresas que eu trabalhei, de fato, eu pegava a situação da empresa, que já tinha os seus processos, mas eu também colocava a identidade da experiência multissensorial. E isso eu fazia intuitivamente. Até que, quando eu saí da Espaço Laser, eu pensei, por que não fazer isso intencionalmente? Aí foi onde eu fui estudar, foi onde eu fui me aprimorar, colocar isso na prática, e aí deu certo. Então, assim, não, pronto, agora eu tô preparada para poder fazer a mudança no mundo. Tem uma situação que quando a gente vai para outra cidade, que a gente vai para fora, as pessoas pensam, se tu retorna é porque tu falhou. Ah, foi embora para Florianópolis e voltou para Tubarão, não deu certo. E eu penso que não, que eu fui para Florianópolis, eu aprendi, adquiri bagagem e vim para transformar a minha cidade. Vim para trazer o que tem de lá, que tanta gente sai daqui para ir para lá. Então, por que a gente não faz aqui o que tem lá, para que aí todo mundo fique aqui, a economia gire melhor, que a gente consiga prosperar dentro da nossa própria região, né? E de que forma a experiência, esse impacto, essa questão multissensorial pode, de fato, mudar o resultado de uma empresa, seja uma loja, seja um comércio ou uma empresa que presta serviços. Como que tu enxerga essa questão da experiência como impactando no resultado? Totalmente. Vou te contar algo que aconteceu comigo, que foi o estopim, que foi essa tua questão. Eu fui numa pizzaria, e essa pizzaria a gente foi celebrar o aniversário de uma amiga. Então, a gente gosta de vinho, a primeira coisa que a gente pediu foi, antes de pedir pizza, qualquer coisa, a gente pediu um vinho. Aí eu tava louca pra ir ao banheiro. Eu falei assim, moça, por favor, foi uma garçonete. Eu assim, olha só, tu consegue trazer uma garrafa de vinho, 2 taças e um baldinho com gelo? Aí eu assim, tá, posso. Eu saí, fui pro banheiro. Quando eu voltei, em cima da mesa tava as 2 taças de vinho, um balde com gelo e as taças cheias até a boca. Daí eu assim, o que é isso? Ela assim, tu não pediu 2 taças de vinho e o balde com gelo? Aí eu assim, sim, mas não pra te abrir as taças. Ah, não, mas é que daí eu já peguei a garrafa e botei nas 2 taças. Eu assim, gente, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Não é porque a gente gosta de beber vinho, porque agora tem aquele pessoal que gosta de beber vinho e diz que quem bebe vinho se acha. Mas não é, quem gosta de beber vinho tem todo um ritual, gosta de vivenciar a experiência do vinho. E aí ali, independente se fosse essa situação ou não, não é assim que se serve. Então, eu sou uma pessoa que
já tem conhecimento de vinho, que gosto. Entenderia se ela não me servisse, não falasse de vinho, de tipos. Não me interessa, mas, poxa, era uma coisa simples. É um mínimo de básico de uma regra que você trabalha no restaurante, saber como é que vai se servir o vinho. Tu acredita que a gente nunca mais voltou lá? Então, quantas pessoas passam por experiências ruins e não retornam e não falam nada? E aí tu acredita que tá ruim, o comércio tá ruim, nada tá vendendo. Mas tu tá olhando pra dentro da tua casa? Tu tá vendo como que é o teu serviço? Qual é a experiência que o teu cliente tá tendo? Então, e detalhe, eu nunca mais fui, mas também nunca mais recomendei. E se eu tivesse tido uma experiência boa, eu teria, além de ter ido mais vezes, recomendado. E isso sim impacta diretamente no resultado de uma empresa. Eu vou aqui dar 2 relatos bem rapidinhos. Uma vez abri uma pizzaria de bairro. E nós fomos lá prestigiar, era um conhecido e tal. E eu pedi um suco. Ah, tem suco? Tem suco. Ah, eu quero suco de laranja. E perguntei se era suco natural. Sim, é suco natural. Ele trouxe no copo e era um suco artificial. Assim, tipo, não era nem suco artificial de garrafinha. A sensação era que era um suco artificial, tipo esses de pozinho, assim. Ai, meu Deus. Era uma sensação, assim, um suco muito ruim. E a pizza também não era boa. E um tempo depois, assim, a pizzaria fechou. E o dono, né, da pizzaria foi nas redes sociais fazer, assim, um desabafo reclamando da falta de apoio das pessoas, dizendo assim, porque como que a gente vai manter um negócio se ninguém vem prestigiar, cobrando das pessoas porque ninguém ia lá. Mas assim, ele, ao invés de ele justamente olhar para dentro, ele ficou olhando para fora com sentido de vitimização. Exato. Né? Ninguém vem aqui porque ninguém vem me prestigiar. E uma outra experiência foi o contrário. Na nossa clínica, a gente sempre trabalha muito essa questão da experiência do cliente. Muito, muito, muito. Toda semana a gente traz algum exemplo, a gente bate em alguma tecla disso. E tem um exemplo que eu viro e mexo, relembro, porque foi, assim, uma das melhores experiências que eu já tive de encantamento. Até hoje, eu nunca tive um melhor exemplo de encantamento. O meu filho mais novo, não tinha nem 1 aninho de idade, então ele era bebezinho, mamava no peito, e eu precisava ir num congresso em São Paulo, um congresso de odontologia. Aí o que eu decidi? Eu disse, eu vou levar meu bebê, mas eu preciso levar alguém. O meu marido não podia ir. Sim. E eu levei a babá. Daí o que eu pensei assim, quando eu vou assim para um congresso, eu quero um hotel mais próximo, um hotel mais comercial, para ser mais prático. Mas como eu vou levar os dois, eu quero uma experiência porque eles vão ficar o dia inteiro no hotel. Então eu vou pegar um hotel bom. Daí eu escolhi um hotel, era um hotel 5 estrelas, era um hotel bem renomado. E eu fui, então, vivenciar aquele hotel, que era uma indicação também do evento. Ou seja, quando a gente entrou no hotel, a gente tinha viajado de avião, de carro, aquela coisa toda. Eu com um bebê pequeno, que tem horário, precisa trocar fralda, que tem horário para dormir, aquela coisa turbulenta. E tinham vários congressistas ali com as suas malas, querendo fazer o check-in antecipado. E eu só escutava os balconistas falando, olha, infelizmente, a política do hotel, o check-in é só após às 13 horas, a gente não tem como antecipar. E eu já me arrepiando, né? Meu Deus, o que eu vou fazer com esse bebê aqui? Era 10 horas da manhã. Eu tinha 3 horas com ele ali, ele precisava de silêncio, ele precisava se acalmar. Chegou a minha vez. Aí eu falei assim pra balconista, super educada, uma atenção. Aí eu falei assim, olha, eu queria saber se teria... Eu sei que tá difícil, mas eu queria saber se teria como antecipar o check-in. Ela olhou pra mim, eu não precisei insistir. Ela falou assim, senhora Daniela, eu entendo a sua demanda e em função da senhora estar com um bebê e também pela sua longa viagem, nós iremos antecipar o seu check-in. Ela nem questionou, ela já quis antecipar. Ela teve uma empatia imensa ali. Eu vou conseguir um quarto para a senhora. Ela botou o nome dela em risco, ela disse, eu vou conseguir um quarto para a senhora. Esperei. Quando eu cheguei no quarto, que eu abri a porta do quarto, tinha um berço já no quarto, tinha uma pomada de assadura e um sabonete para bebê daquela marca Granada, que era a marca dos itens que tinha dentro do hotel. Então já era uma marca legal, uma experiência legal.
era uma cortesia pro bebê. Ou seja, eles se deram o trabalho de preparar o quarto e já deixar uma cortesia lá. Eu olhei aquilo assim, será que isso aqui é uma cortesia? Ou será que é tipo aqueles amendoim que eu vou comer ali e pagar uma fortuna, né? Fiquei naquela. Aí na hora que eu desci, ela falou assim, senhora Daniela, a senhora viu que nós deixamos uma cortesia pra você? Eu disse, nossa, muito obrigada pela delicadeza e tal. Isso já me deu um impacto, assim, imenso de me surpreender daquele jeito. E por fim, e assim, toda a estadia foi muito boa com relação ao atendimento. Era realmente, a equipe a gente via que tinha um treinamento diferenciado. Sim. E no último dia, era o último dia de congresso, nosso último café da manhã, tinha uma funcionária no café da manhã que nos abordou, assim, chegou na nossa mesa e falou assim, senhora Daniela, a senhora está indo embora, né? Eu falei assim, estou. Ela assim, então a senhora aguarde que eu vou preparar uma marmita para o seu bebê. Ela pegou uma embalagem descartável e colocou vários itens ali, Sim. embaladinhos, algo assim surreal a gente imaginar que naquele mar de gente daquele hotel, que era muita gente hospedada Sim. lá, uma funcionária está sabendo que você está de check-out, que você vai fazer uma viagem longa, que você... O meu bebê estava na fase de introdução alimentar, não come açúcar, aquela coisa difícil, né? Frutinha, não sei o quê. Ela fazer uma marmita toda delicada, assim. E aí me chamou a atenção outra coisa. Quando no dia seguinte, que eu já estava em casa, eu recebi no e-mail uma pesquisa de satisfação, então pós-venda. E lá na pesquisa de satisfação teve uma pergunta que me chamou a atenção. Os colaboradores anteciparam a sua necessidade? Eles são treinados para isso. Sim. E aí eu vi assim, nossa, que grande sacada, né? Isso é jeito Disney de encantar, assim, é antecipação de necessidade. Então foi uma experiência de encantamento única, que realmente foi relacionada. Não é a estrutura que impacta, é a forma como a gente é tratado. Exato. Daí são os cheiros, são as texturas, é o que a gente enxerga com os olhos, que aí vem a questão do multissensorial, né? Exatamente. O que a gente realmente entende como impacto é quando a gente consegue te gerar esse sentimento que tu tá. Tipo, meu Deus, eu não tava preparada para isso. Porque a gente tá sempre recebendo... Quando tu vai num espaço, parece que tu tá sendo... a pessoa tá te fazendo um favor, né? Parece que a pessoa vai te atender, ela tá te fazendo um favor e que tu tá ali, que tu tem que ir o mais rápido possível embora. Mas não. Quando a gente... o que é a experiência, né? A experiência é aquilo que a gente sente. Quais são os sentimentos que você traz dentro de uma experiência? Ali a gente tem 126 sentimentos. 26 sentimentos. Então, a gente tem ali 11 que são negativos e 14 positivos. Então, a gente consegue mensurar pelos os sentimentos que tu teve o nível de experiência que a gente entrega. Então, o nosso balanço é esse. Então, quando a gente envia uma pesquisa de satisfação, a gente vai conseguir saber se você realmente foi atendida na nossa expectativa e mais do que na sua expectativa, porque o nosso objetivo é fazer com que o cliente saia de lá satisfeito, mas que a gente também entregue a nossa excelência, né? O nosso melhor dentro do que a gente propôs tá suficiente para fazer a entrega para esse cliente, para antecipar as tuas situações, para que tu não precise pensar, porque tu foi para um hotel, tu foi para descansar. Tu tá lá, não quer pensar em nada. Nem no que é a hora do bebê, nem que é a hora, né, do que tu vai levar na viagem para ir embora. Tudo isso foi pensado antes para ti. E qual é a sacada, qual é a dica de ouro para quem tem o seu negócio conseguir pensar em experiência do cliente? No sentido de onde eu tiro, como eu faço para proporcionar uma melhor experiência? É se colocando no lugar do cliente, é tentando fazer a jornada dele, não? Então, a jornada do cliente, ela é a bússola, né? Então, como é que tu pensa? Tu também é cliente.
todo empresário também é cliente. E aí, a gente tem esse parâmetro de como é que eu cheguei nesse lugar, quais são os pontos de contato que eu tive primeiro. O meu primeiro ponto de contato foi a minha amiga que me indicou. Então, qual foi a experiência da tua amiga para ela ser o teu primeiro ponto de contato, a primeira experiência que o cliente está tendo com a tua marca? Ou não, meu primeiro ponto de contato foi o Instagram, né? Foi a rede social. Então, como é que eu estou posicionado dentro dessa rede social? Ok, prometi uma coisa na rede social. Quando esse cliente entra em contato comigo, seja por telefone, seja pessoalmente, eu realmente estou entregando para ele o que eu prometi no primeiro ponto de contato dele? Ali começa a jornada. Ok, estamos congruentes. Então, ali vai do atendimento, vai do serviço ou do produto. Do produto, a gente vai ali, se ele tiver algum problema, a gente está resolvendo, porque problema sempre vai ter, mas a gente está levando quanto tempo para solucionar esse problema para esse cliente? E aí, o pós-venda. Então, nesse pós-venda é onde a gente vai medir o nível de satisfação dele, para que a gente consiga fazer com que esse cliente, no mínimo, nos indique para alguém ou nos retorne. Então, esse é o ciclo que tu vai fazendo dentro dessa jornada. Mas nada substitui o que essa pessoa que te atendeu tem, que é a humanidade, né? Então, eu acho que o atendimento humano, ele vai muito além da expectativa, porque quando tu te colocou ali naquela situação, eu, por exemplo, eu não tenho filhos, né? Então, pode ser que eu jamais me colocaria na tua situação como mãe. Mas eu entendo que tu, como mulher, tá cansada, tá com um bebê, que podia ter sido uma viagem estressante, né? De repente, eu pensaria nessa forma, nesse sentido. Por isso, eu teria empatia contigo e, através de ti, conseguiria entender as expectativas do teu neném. Aline, deu para perceber, então, nessa tua jornada, de uma característica tua, que vem da tua personalidade, essa questão do protagonismo, de se envolver em eventos, de ter esse cuidado com o atendimento, e você acabou se encontrando nesse nicho. Mas nessa jornada toda, e em todas essas experiências de trabalho que você foi passando, criando vínculos, criando networking também, você fala algo, né? Você falou algo antes, né? No briefing que a gente fez, relacionado a essa questão do quanto o networking já abriu portas para você. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Se tem alguma história específica, assim, de uma pessoa que você se conectou e num primeiro momento parecia que não tinha feito sentido e depois foi algo que abriu portas. E como que é esse teu processo de networking, assim? Eu sempre digo que eu sou uma pessoa que conecto pessoas, empresas e serviços, né? Mas mais do que conectar essas pessoas, eu acabo me conectando com elas. Quando eu te indico, né, eu te conheço, sei do teu trabalho. E às vezes eu sei, pelo meu relacionamento, por estar muito em evento, estar muito envolvida com isso, eu começo a conhecer pessoas. E aí, conheci você aqui, conheci outra e outra, e aí eu vejo quem precisa de quem. Às vezes elas não precisam de mim, elas precisam de pessoas que eu conheço. E aí eu indico, eu tenho fulana que pode te ajudar, eu tenho a ciclana que vai poder trocar uma ideia contigo, que precisa do teu produto. Então eu acabo indicando as pessoas e nesse meio acaba aqui acontecendo uma troca natural. Porque todas as vezes que a gente doa algo para alguém, essa pessoa se sente em débito e a gente quer devolver. Né? Não, eu vou devolver para você porque eu não quero ficar devendo para você, no inconsciente. Sim. Então, acontece muito isso. Mas eu nunca fiz pensando nessa situação. Mas eu sei que a lei do retorno, ela acontece naturalmente. E a lei do retorno, ela nunca vai ser da pessoa na qual a gente prestou, né? O que a gente fez. É sempre aquilo que a gente precisa. Então,
Hoje, eu conectei já muitos clientes e através dos meus eventos, eu conecto muita gente que vem falar para mim, Aline, no teu evento, nossa, eu tenho clientes lá agora de 3 anos que estão comigo, conheci no teu evento. Então, isso me enriquece, mas também me abre muitas portas, né? Então, muitas vezes eu fui agraciada justamente pela lei desse retorno, porque no momento em que eu precisei, eu realmente recebi essa bênção, né? Eu digo que eu acho que o networking é uma bênção. É sempre uma bênção no momento que tu tá precisando. Tu abençoa alguém com o que tu pode e tu recebe essa bênção também. Muito bem. Fala uma frase que foi assim: as pessoas esquecerão o que você disse, esquecerão o que você fez, mas nunca esquecerão como você as fez sentir. Na verdade, essa frase não é tua, né? Não é minha. Mas é uma frase que você tem como um mantra, assim. Exato. Exatamente. É da Ângela. E essa frase, ela se repete em muitos eventos de Customer Experience. Justamente porque ela traz muito isso, né? Como é que tu se sente hoje sendo... o que aconteceu, por exemplo, contigo no hotel? Como é que tu se sentiu? Tu se sentiu extasiada, encantada, e tu repete isso para tantas pessoas. Com certeza tu indica isso para muitas pessoas. E é exatamente isso o que a experiência do cliente faz. O sentimento que tu gera nunca vai ser esquecido. Agora, se de repente tu tivesse, por exemplo, na minha situação, lá na situação do vinho, eu também tive um sentimento e eu não esqueci. Essa foi uma experiência boa? Não. Então, essa frase, ela é algo para a gente pensar em tudo que a gente faz. Porque o que a gente vai deixar na marca das pessoas é bom ou ruim. Então, qual é a que tu quer ser lembrado? Né? Eu tive essa experiência ruim e sempre vou lembrar dessa experiência ruim. Tu teve uma experiência boa e sempre vai lembrar dessa experiência boa. O que é vantajoso hoje para te fazer com as pessoas? Qual é a marca que tu quer deixar nelas? Qual é o sentimento? E é isso que a experiência trata. Quando teve a pandemia, você já trabalhava com essa parte de eventos? Eu, inclusive, fui franqueada de uma empresa de treinamentos e eventos femininos dentro da pandemia. Foi em outubro de 2020, eu entrei no auge, assim, do pico da pandemia, as pessoas saindo e eu comprando uma empresa de eventos. Como assim? Explica isso. Eu gosto tanto dessa parte de networking, eventos, e aí eu me conectei com uma empresa de Florianópolis, o W2W, não sei se vocês conhecem. Não conheço. Aí eles estavam, aí aqui em Tubarão, ele é uma empresa gera comunidade de mulheres que empreendem, então a gente tinha treinamentos, mentorias, e aí fazia os eventos para conexão entre essas pessoas, né? E dentro desse período, eu estava em Florianópolis, estava trabalhando pela Espaço Laser, então eu viajava muito, porque eu acabei sendo uma trainee de outras colaboradoras que estavam entrando. E aí eu comecei assim, não, eu quero empreender, então eu quero me conectar com esse negócio, né? Eu vou entrar lá, já vou começar a andar com quem já empreende, para eu poder aprender. Ah, mas tu é CLT. Assim, gente, mas se eu quero empreender, eu tenho que aprender com quem tá fazendo. Daí eu entrei. Eu me apaixonei tanto pelo movimento que eu vim embora. Quando eu vim embora para Tubarão, eu descobri que tinha aqui. E aí as partners daqui, que eram as franqueadas, estavam vendendo a franquia. Eu assim, não acredito. Tá bom, vamos ver como é que é. Aí eu acabei sendo franqueada desse clube. E foi aonde eu comecei intensivamente com os eventos. Só que daí, como estava a pandemia, o que a gente podia fazer? Eu, assim, e os eventos do W é bem glamurosos, né? Então, são bem lindos. E aí, elas também estavam nessa transição que não tinha mais como fazer evento, elas partiram para o online. Então, eu comecei a me conectar. Eu comecei com 4 associadas, né? Terra de ninguém. Imagina a CLT tendo que falar para empresárias, empreendedoras, e tudo certo. E ali eu fui aprendendo.
E aí depois eu assim, não. Então agora que já tá começando a fazer a pandemia já tá passando, a gente pode fazer os eventos presenciais. E em 2021 eu fiz meu primeiro evento presencial, tinha 15 pessoas. E aí eu assim, meu Deus, eu tremia igual vara verde. Mas eu tava assim, animadíssima, porque eu já estava empreendendo, né? Porque eu era franqueada, então eu já estava empreendendo. E aí ali foi aonde realmente eu me apaixonei mais ainda. Conhecer mais histórias, entender quem são as pessoas, entender o que elas precisavam de mim e como eu podia contribuir. E aí eu fui plantando sementinha em cada pessoa, cada mulher. Quando eu vi, eu já estava com 39 associadas. E aí foi muito bom, porque daí meus eventos foram aumentando de tamanho, até que chegou o momento de finalizar o meu contrato, que o contrato era trianual. E aí, o que eu pensei? Para que eu vou potencializando fora, se eu posso potencializar dentro? E aí, em 30 de junho de 2023, eu me desvinculei da marca e abri o Soberana, porque daí eu queria manter o movimento. E aí eu vim com a marca própria para poder dar mais vazão à nossa região. E aí sim, comecei ativamente com os eventos. Que é um evento que você está divulgando, que está prestes a acontecer. Qual é a data do Soberana? 20 de setembro. Tá. Fala um pouquinho sobre o Soberana Experience, por que ele nasceu, então, com esse intuito de agregar, de empoderar. Fala um pouquinho sobre esse evento e qual é o propósito desse evento. Então, eu estava naquela transição, estava saindo da gestão da Espaço Laser para ficar só no empreendedorismo, né? Só ficar com o clube. E aí, quando eu, assim, não, decidi, mas eu não estava conseguindo levar os dois ao mesmo tempo. E aí eu falei, eu vou ter que optar. Daí é onde a gente pensa, empreendedor é tudo louco? É. Fui no empreendedorismo, né? Larguei tudo e fui. E deu muito certo. Aluguei uma sala lá no EJB, fazia rodadas de negócio. Então, comecei e continuei movimentando essas mulheres e fazendo os eventos. E aí eu pensei, mas o que eu vou trazer a mais para isso, né? Então, o primeiro evento do Soberana, ele nasceu para focar na experiência do cliente. Eu assim, eu vou fazer com que elas vivenciem uma experiência de impacto e elas entendam o que é, e aí sim elas consigam trazer isso para dentro do atendimento delas, do nicho delas. Então, o Soberana é isso, ele é um evento experiência para te vivenciar essas sensações multissensoriais, e aí sim tirar o que tu pode fazer, né, adaptar para dentro do teu negócio. Entendi. Então, ele é um evento para estimular a questão da experiência do cliente, mas para que cada um esteja lá dentro tendo insights para o seu próprio negócio. Para o seu próprio negócio, isso. E aí, sim, a gente traz coisas também para dentro do empreendedorismo, né? Então, por exemplo, o ano passado nós tivemos a Fabiana Nunes, que é uma advogada de Campinas, São Paulo. Ela é especialista em registro de marca. E o Soberana Experience, ele foi uma marca registrada o ano passado. Então, assim, muitas pessoas começam pequenos e não sabem que, de repente, o que ela criou pode cair porque a marca dela não foi registrada. Então, ela não tem esse cuidado, né, de observar essa situação. Então, com marcas grandes acontece. Então, às vezes, a gente não tem essa informação quando começa a empreender. Ontem eu estava conversando com a minha prima, que também é dentista, e ela tá abrindo lá o consultório dela agora, né? Ela já trabalhava em outros consultórios, agora ela tá abrindo dela. E nós conversamos muito que os profissionais da saúde, principalmente, eles empreendem
Mas por quê? Mas primeiro eles são do ofício. Eles sabem Sim. fazer a profissão deles ali, né? A atividade deles. Mas eles não sabem ser gestor. Porque na faculdade não aprende. Então, dentro desses eventos, tu vai trazendo insights para dentro do teu negócio, te envolvendo com pessoas que já estão caminhando anos-luz na tua frente. E ali vai nascendo, né, muita troca e muitos clientes e fornecedores, enfim. Inclusive, o Vivi Aprendi está em trâmite de registro de marca. Já faz um tempo, né, gente? Demora. Demora, né? A gente já entrou com esse pedido no ano passado, eu acho, né? Aline, qual foi nessa tua trajetória toda o momento mais difícil? A decisão mais difícil, aquele ponto de inflexão que foi decisivo, assim? Foi quando eu fui abrir o Et Complex, que foi assim... Teve uma situação que eu vivenciei, né? Eu fui convidada para abrir um negócio junto. Eu já tinha tido outras situações com sócios. E aí, eu assim, não, vou dar um voto de confiança, né? E aí, acabei abrindo com outra pessoa. Então, nesse processo, a gente estava fazendo as coisas... E aí, foram 3 meses aí, 3 meses e meio de processo para abertura, estudar marca, enfim, projeto andando, né? E 2 semanas antes da inauguração, a pessoa disse que não vai mais, que não queria mais e que não estava preparada para crescer. E aí, eu fiquei assim, pela primeira vez na minha vida, eu ainda comentei, parecia ser que eu tinha tomado um soco no estômago. Sabe quando a pessoa... Eu fiquei em choque, porque eu tinha dedicado muito tempo e energia para aquilo. E aí, eis que hoje o Et Complex, ele ainda é no mesmo lugar, né? Vou ou não vou? Porque eu estava abrindo o meu negócio... Cada uma tinha uma parte. Eu estava com toda a parte criativa, com a parte de execução, né? E ela tinha o espaço físico. E aí, como é que tudo que tu fez está dentro do espaço físico de uma pessoa que diz que não quer mais? O que tu vai fazer? E aí, para mim, aquilo foi um golpe nas costas. Foi algo muito... A gente conversou muito sobre isso, né? Então, é algo que nós já tratamos em conversas. Até hoje, a gente ainda comenta muitas coisas. Mas foi um baque. E aí, eu vim no caminho daqui pensando... O que eu posso trazer de ensinamento, né? Com isso. E de todas as minhas experiências, porque não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira... que eu passei por situações delicadas em relação a isso. E aí é uma frase, que agora é pra cá que eu tenho que olhar. Uma frase que eu vim pensando no meio do caminho e disse... É certo, tem pessoas que elas não são o fim, elas são a ponte. Então tem lugares que a gente precisa chegar e a gente precisa de pessoas... que elas não vão ficar, mas elas vão te ajudar a atravessar naquele caminho, né? Elas vão ser o instrumento naquele momento. E a hora que a missão dela cumpriu, ela vai. Por mais que doa. Somos nós que temos que aprender. Não é ela. Ela só foi um fantoche na nossa história. E necessário, porque se ela não tivesse ali, a gente não teria conseguido dar aquele passo. E foi exatamente isso que eu vim pensando. E isso me deixa muito confortável, né? Que, de fato, uma diversidade que eu vivi, eu aprendi que nem tudo é o fim. Muitas vezes ela é o meio. Muito bom, faz muito sentido mesmo. Faz muito sentido. E engraçado, né? Eu me senti ponte esses dias de alguém. Tu falou isso, agora me veio esse insight. Eu tava num evento de odontologia
assistindo um palestrante que era alguém que eu conhecia de longa data. Terminou a palestra, eu estava assim conversando com outro colega, o palestrante veio e me abordou e começou a conversar comigo e tal, e começamos a falar de muitos assuntos assim, até com um certo grau de profundidade assim, e sigilo, coisas que a gente não costuma conversar com todo mundo e falando. E daqui a pouco ele me fez um convite para trabalhar lá, me fez uma proposta, né? Para ser professora e tal, na instituição dele. E daí ele ficou falando assim, mas tu não vai querer vir pra cá, né? Porque é em Florianópolis. Ele falou assim, que tu já tá com uma vida tão estruturada, com tantos projetos em andamento, pra ti não vai fazer sentido vir pra cá, né? Eu fiquei pensando assim, poxa vida, hein? É uma baita oportunidade, mas assim, eu tô realmente pensando, acho que não cabe mais na minha vida esse tipo de ousadia hoje em dia. Mas daí ele falou assim, ó, mas se tu souber de alguém, me indica. Na hora, não pensei em ninguém, não me veio ninguém. Tá, pode deixar. Sentei pra assistir a palestra seguinte. A pessoa que tá do meu lado fala assim pra mim. Nossa, aquele professor, que é esse professor que falou comigo, ele tem um curso de pós-graduação maravilhoso. Eu faria de olhos fechados essa pós-graduação dele. E essa pessoa que tá do meu lado é professora. E é uma baita professora. Olha só. Eu olhei assim, ó. Bendita é tu. Sabe aquela epifania? É tu o quê? Ele me pediu uma indicação de uma professora. Ela assim, mentira. Sério isso? Assim, sério isso? E tu é a pessoa perfeita. Tu tem todas as características que ele precisa. Daí ela falou assim pra mim, e eu vou te falar uma coisa. Deu assim, o quê? Eu moro do lado da instituição dele. Olha só. E ele queria alguém de lá? Sim. Eu disse, não, hoje eu fui ponte, porque não era pra mim aquela Sim. proposta, era pra alguém que eu precisava colocar lá. Então é sobre isso mesmo, é sobre isso. São pessoas que são ponte e que às vezes, ali nesse caso, eu nem participei do processo de nada. Mas às vezes é aquela pessoa que participa, que te incentiva, que entra junto contigo e daqui a pouco ela sai. E te deixa assim... E é exatamente isso que aconteceu. E não foi a primeira. Mas depois que a gente, né, vai tentando entender com clareza, tira um pouco a emoção da jogada, tu pensa que se não fosse aquela pessoa, tu não teria dado o primeiro passo. Né? Porque aquela pessoa, ela acreditou contigo naquele momento. Ela foi o combustível para te dar esse início. Mas ela percebeu que aquilo não era para ela, era para ti. Ela sonhou contigo um sonho teu, foi junto, se tornou dela por um momento, mas ela teve um start, não, era o que eu tô fazendo aqui? E saiu de cena. Mas a gente que eu, pelo menos, sou muito apegada, eu acredito que, tipo assim, se tá combinado, tá combinado. Não tem dar pra trás. É a palavra. Então, é a palavra, entendeu? Então, pra mim, isso foi muito difícil de digerir no momento, justamente por isso. Porque eu achei que foi essa situação, né? A pessoa veio aqui comigo, me iludiu, me deixou na mão. Mas depois eu fiquei pensando, mas pra que eu vou me vitimizar dessa forma? Se o projeto realmente é meu, foi eu que criei, fui eu que fiz, ela foi a pessoa que pôde dar vida, né, dar espaço para que esse projeto nascesse. Mas ela não é parte dele. E aí foi onde... E aquela história que a gente precisa agradecer, as portas que se abrem e as que se fecham, e as né? que se fecham, exato. E aí tá a força do networking. A gente se conheceu porque ela era uma associada minha lá quando eu comprei a primeira franquia. Então, já fazem 5 anos que a gente se conecta. E a gente ficou afastada, eu acredito que uns 2 anos e meio ali. Aí foi onde ela veio produzir um evento. Eu produzi o evento dela lá em Alphaville. Aí a gente se conectou de novo e deu essa oportunidade de a gente fazer esse projeto juntas. Só que o projeto meu já estava na capa do meu celular há 2 anos, desde 2022. Tava ali, eu olhava todos os dias. E aí, ele foi criado porque a gente teve a reaproximação, fiz o evento dela
E aí depois, quando foi, ela veio com uma questão de fazer um projeto juntas, porque ela tinha um espaço lá que poderia ter sido aproveitado, construiu o projeto, é tu que vai sair do papel agora. E apresentei e deu certo, e aí foi até ele nascer. Quando chegou na hora de cortar a fita vermelha, que ela não foi, mas ela foi a ponte que precisava para poder o projeto estar em pé. Muito bom. Aline, estamos chegando nos minutos finais. Tua história, né, mostra alguém que carrega uma força, um motor propulsor, sempre te impulsionando para frente, sempre te ousando projetos, sem medo de tentar e sem medo de dar errado, né? Essa coragem, essa tua ousadia é algo realmente que faz parte dessa tua luz, dessa tua potência que a gente vê que tu tens. Antes de eu fazer a pergunta final, a gente tem uma outra pergunta que é se tu tens alguém que vem à tua mente que tem alguma história que de alguma forma te inspira, te impacta e que faz sentido estar aqui. Alguém que você indicaria para o Vivi Aprendi? Que eu indicaria para estar aqui? E agora, gente? Tem tanta gente. Depende de qual... Nossa, já indiquei um monte de... Deixa eu ver. Tem que pensar agora? Não, pode ser depois, então. Pode ser depois. Porque... Tu já indicou as 3. Ai, tu estás liberada disso. Tu estás liberada. Agora que eu lembrei que tu já indicou tanta gente, porque já foi as entrevistadas do evento. Estás liberada de pensar nisso. Redes sociais. Rede social, Aline Bressan Oficial. A rede social pessoal, né? Eu tenho o AT Complex, que é AT Complex, que é do meu espaço multissensorial, e o Soberana Experience também, são as 3 redes sociais. Joia. Então vamos para a pergunta final. Vamos. Que também não é fácil. Ai, Jesus. Deixa eu tomar uma água, então. Toma. Tinha que ser vinho, né? Olha só. Que Vocês têm que ir lá no AT Complex vivenciar uma experiência com vinho, hein? Então, ó. Essa pergunta final é passar a régua na conta da vida da Aline, porque nós acreditamos no Vivi e Aprendi que toda pessoa tem uma grande lição com a sua história. Toda história traz um grande aprendizado. Aquele exemplo, tudo que aconteceu. Então, se fosse passar passar a régua na conta da tua vida, extraindo toda essa tua trajetória, as vivências, as frustrações, as quedas, os levantares, tudo isso, a tua resiliência, a tua fé, tudo isso, resumindo numa frase dizendo assim: eu, Aline, vivi o que vivi e aprendi que... Eu, Aline, vivi o que vivi e aprendi a ser corajosa. Porque nós temos sempre 50%. De dar certo ou de dar errado. É a mesma medida. A única coisa que a gente tem que tomar decisão é de coragem de dar o primeiro passo. É isso. Porque eu acredito muito que quando a gente dá o primeiro passo, Deus vai botando no chão. Não tem outra explicação. Muito bem, falei isso pra Giz essa semana ainda. Essa frase aí. É isso. Muito bom, muito bom. Na minha vida sempre foi, pelo menos. Muito bem. Aline, muito obrigada. A tua história realmente é movida por pessoas e movimentos. Eu espero estar conectada contigo em outros eventos, em outras oportunidades, que é sempre muito bom estar próxima de pessoas que são pessoas que agregam. Isso é muito bom também. Eu quero te agradecer por você ter ficado aqui até o final desse episódio. Espero que a trajetória da Aline tenha trazido alguns insights e reflexões para você, que isso também possa de alguma forma ter contribuído e te ajude a transformar a tua mentalidade e nas tuas decisões. Eu te encontro no próximo episódio. Não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, com apoio cultural de LD Espaço Odontológico. Tchau e até a próxima!